Então, eu vou trazer para vocês uma reflexão bastante atual do que está acontecendo no mundo corporativo e que pode trazer para vocês algum insight do momento que vocês estão vivendo do ponto de vista acadêmico ou profissional, né? Eu vou usar um deck de slides aqui durante esses 15 minutos e eu espero, depois esses slides vão ficar aí no formato de um PDF e a organização do evento vai poder disponibilizar para vocês, tá certo? Primeira reflexão é dizer como é que nós chegamos nos dias de hoje para falar de soft skills no mundo corporativo, né? Esse slide está bem carregado, mas vou dar um pouquinho do histórico, né? O termo competência, que é o termo macro, aí entra embaixo aprimoramento, skills, habilidades, capabilities, né? O termo competência é um termo emprestado da área jurídica, né? Então, vem lá do século XV. Hoje a gente fala assim, olha, esse juiz não tem competência para julgar esse caso. Então, RH se apropria em um determinado momento do termo, a gente passa a usar em RH o termo competência. Já no início do século XX, a gente julgava uma pessoa se ela era mais eficiente, mais proficiente ou não no trabalho, a partir da inteligência, da capacidade cognitiva dela. Então, com o surgimento dos primeiros testes de inteligência, no início do século XX, a área de RH adota esses testes e, quando vai fazer um processo de recrutamento e seleção, basicamente, no passado, era aplicar um teste de inteligência no candidato. Já na década de 70, né, as Forças Armadas Americanas, que é uma escola de liderança por natureza, ela institui o termo soft skills e hard skills. Já no início da década de 70, graças a um artigo publicado no final da década de 60, começo de 70, o David McLand, que é considerado o papa daquilo que seria o modelo atual de competência, ele publica um artigo onde ele desconstrói a ideia de que competência seria sinônimo de inteligência. A partir disso, então, as áreas de RH começam a fazer um juízo de valor que competência é aquilo que a posição ou o cargo demandaria. Então, se eu preciso de um motorista ou se eu preciso de um estatístico, eu teria que analisar se o motorista sabe dirigir e se o estatístico sabe fazer conta, basicamente isso, de uma forma bastante simplista, né? Já em 96, surge um termo que se perpetua até os dias de hoje, que em inglês é um acróstico chamado ESC, que a definição de competência seria as atitudes, né? Atitudes, skills, que é habilidade, knowledge, que é conhecimento. Para o português, isso virou chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Em 2004, a gente tem a publicação de um livro que fala sobre os quadrantes, a gente começa a entender qual que é o oposto das nossas competências, por que a gente odeia algumas pessoas, porque justamente elas têm competências que a gente não tem. 2008, começa a haver um setup daquilo que seria competências para RH, considerando que RH é o guardião de competências, né? Então, o David Urich publica essa obra, e aí, de 2009 para cá, que vai ficando mais interessante. 2009, deixa eu pular 2009, deixa eu chegar em 2012 e 2020. Em 2012, cria-se o conceito, desembarca no Brasil o conceito de upskilling e reskilling. Upskilling é quando eu tenho que continuar treinando uma competência que já existe. Então, existe uma competência para uma determinada função, eu preciso continuar treinando, desenvolvendo, isso a gente chama de upskilling. E reskilling é quando eu tenho que começar do zero, ou seja, aquela competência, aquele skill, para aquela função é nova, ou a função é nova, ou o skill, a habilidade é nova, exigida para aquela função, eu começo do zero, né? Hoje, então, em virtude de uma porção de fatores, inclusive de transformação digital, tem se feito uma alta carga de reskilling, que é
começar a treinar a partir do zero, né? E em 2020, a DC, né? AC antes de Corona, DC depois de Corona, DC depois de Corona, a gente assume em definitivo que um novo cluster de competências passa a ser digital skills. Então, a gente tem hard skills, soft skills e digital skills. A gente vai precisar uns 5 anos para ver se a tendência de digital skills se consolida com o número de obras com pesquisa, pessoas profissionais brilhantes de RH, para ver se essa tendência de digital skills se consolida. E há pouco eu disse para a gente pular aí, né, o ano de 2009, que teve uma publicação de uma obra nos Estados Unidos que fala sobre hard skills, ou seja, pega a parte de soft skills e quebra em habilidades do coração. A obra não desembarcou no Brasil e tem alguma influência dentro de RH nos Estados Unidos, né? Avançando, então, aqui nos conceitos de soft skills, vamos tentar categorizar, né, o que é hard e o que é soft. Lógico que os quadradinhos, colocar as coisas em caixas, em box, para mim, na condição de ser humanos mais limitados, sempre fazer essa separação é importante, mas a vida não acontece em caixinhas, em quadradinhos, em box. Muitas vezes as coisas estão misturadas. Então, tem uma ou outra circunstância que uma competência pode ser hard ou pode ser soft, mas, via de regra, eu consigo, para fazer uma definição mais clássica, fazer uma coisa que seja mais paradoxal. Eu não sei como você está vendo no meu slide, se tiver igual ao meu do lado esquerdo, você tem aquilo que seria supostamente hard skills, né? Se é hard skills, eu tenho alguma coisa como certificação, ciências exatas, conhecimento de produto, de serviço, domínio de ferramentas, proficiência, especialização científica, regulatória, técnica. Normalmente, nas empresas, nós contratamos através de hard skills. Eu olho no currículo, não ligo a mínima para aquilo que está escrito de soft skills, e então contrato baseado em hard skills. Quando tem um processo seletivo, todo mundo sai machucado, candidato externo, candidato interno, todo mundo fala mal de RH, não recebi o feedback, fizeram tal coisa comigo, né? É um dos pontos de sofrência da área de RH. Então, quando tem uma área mais estruturada, dependendo da complexidade da posição, se aplica alguns inventários, alguns testes, para tentar captar alguma coisa da parte de soft skills. Não é raro se fazer dinâmicas, né? Então, eu fui executivo de RH, trabalhei mais de 20 anos numa multinacional, né? E agora estou 9 em consultoria de RH. E só nessa última empresa que eu fiquei 21 anos, foi feito um programa de trainee. A gente recebeu 60 mil inscrições no programa de trainee, chegamos a 60, chegamos nos 9 finalistas para preencher 5 vagas, preenchemos 4. E o final era cheio de dinâmicas para justamente tentar captar a parte de soft skills. A gente fala até, é muito comum falar em RH que as pessoas entram nas empresas pela porta da frente, pelo hard skills, e saem das empresas pela porta dos fundos, pelas portas dos fundos, pelos soft skills. Do lado direito, no teu slide, tem mais ou menos aí alguns tópicos do que fosse soft skills, né? Business acumen, que é aquela perspicácia que a pessoa tem do negócio. Vamos dar um exemplo qualquer para ilustrar aqui. Imagina o pessoal que trabalha, engenheiros, que trabalha com matéria-prima, né? Eu, a vida toda na indústria farmacêutica, presto serviço para a indústria farmacêutica, um gerente de produto não quer alguém especialista só em tampo, em cor, em design. Ele quer alguém que tenha uma visão do consumidor, do paciente, né? Isso é o que a gente chama de customer centricity. Então, eu não quero só um engenheiro que conheça a parte técnica, né? Se ele quer ir mais além, tem que ser alguém que consegue dar pitaco nessa parte mais soft. Isso é o conceito de business acumen, né? Se eu pegar um exemplo qualquer de mercado, fraldas, por exemplo, só tem o design de hoje,
Porque engenheiros abriram mão de sair da fábrica e fazer pesquisa etnográfica na casa de mães. E aí descobriram que mãe não é igual ao povo, que tem uma porção de braço. Quando ela segura uma criança com uma mão para fechar uma fralda, precisava ser uma forma de fechar rapidamente fácil, para que ela não usasse as duas mãos. Uma hora ela está toreando a criança com a mão e ela precisava ter um sistema mais fácil. Isso vem de pesquisa etnográfica. Então, isso que é business acumen, perspicácia de negócio. Então, observe que a parte técnica é importante, fundamental, hard skills, mas se consegue ter soft skills, vai além. Comunicação interpessoal, está escrita em gestão de pessoas, inteligência emocional, pensamento analítico, trabalho em equipe, sociabilidade, visão estratégica. Na parte de trabalho em equipe está tendo uma mudança agora, um debate, né, mais filosófico. Sempre a gente já estava convicto que trabalho em equipe nas empresas é fundamental, mas a gente observa que a coletividade, o coletivismo, ele destrói o individualismo, né? Então, você tem aí um emburrecimento mediano quando você tem o coletivo, porque o coletivo significa afogar o individualismo. E às vezes tem sujeito brilhante do ponto de vista individual, mas como é obrigado a trabalhar em equipe, ele não ser rejeitado, às vezes ele limita as suas ideias. Então, hoje a gente já sabe que os grandes profissionais precisam ser individualistas e coletivistas. Precisa ser brilhante do ponto de vista individual para continuar propondo, desafiando, né? Trazendo novos insights, e precisa também conseguir trabalhar em equipe, que ninguém consegue fazer algo absolutamente grande se não trabalhar em equipe, tá? Avançando no meu deck de slides, esse insight aqui, esse conceito é importante. Quando eu falo de hard skills, né? Normalmente ele está segmentado dependendo do tipo de negócio. Se é um escritório, né? Um headquarter, fábrica, escola, igreja, um hospital, independente. Então, independente do negócio, né? Eu tenho necessidades específicas de hard skills. Então, possivelmente, as habilidades necessárias técnicas para operar uma escola é diferente de operar um hospital, né? Então, um hospital tem lá conceitos de segurança de infecção hospitalar, e na escola tem conceitos, né, de andragogia, de pedagogia, de eutagogia, de tantas outras coisas que nós, professores, sabemos. Agora, quando eu vou para a parte de soft skills, normalmente permeia foi ruim, né? Permeia, né? Esse sotaque do interior, né? Ele é transcendental, ele tem transversalidade independente do negócio, né? Então, vou dar um exemplo qualquer. Se eu pegar, por exemplo, a habilidade, né, de interagir com as pessoas, capacidade interpessoal, né, de inspirar, de persuadir, de conduzir, não importa se eu estou na padaria, se eu estou no hospital, na escola, na universidade ou na fábrica. É a mesma coisa, né? Então, isso significa que soft skills consegue, de certa forma, permear os diferentes negócios, enquanto eu encontro em hard skills uma certa segmentação dependendo do perfil do negócio. Tudo bem até aí? Se estiver me ouvindo bem, manda um coraçãozinho para mim, um positivo, uma palavra de estímulo para eu continuar falando, para eu avançar um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Avançando ainda na parte de soft skills, né? Aqui a gente fala sobre a questão da ancestralidade, né? Obrigado, Eduardo. Tem coisas que a gente não aprende, né? Do ponto de vista filosófico, filosofia está na moda, as empresas estão comprando palestras, dando livro. Filosofia nunca teve tanta em evidência assim, tá? Então, a gente aprende cada vez mais que quando a gente tem sofrimentos que são redundantes, né? O sujeito quebrou a primeira vez, quebrou financeiramente a segunda, a terceira. Aquela mulher tem mão ruim para homem, casa com um homem ruim, depois junta com outro ruim, depois encontra um terceiro que é pior. Qualquer professor sabe que se um aluno de 7ª série não passar na escola, ou na 6ª série, ele vai repetir a mesma matéria. Se ele não passou na 6ª série, o ano que vem ele vai ver a mesma matéria, né? Do ponto de vista desse conhecimento mais soft, mais extenso, se eu começar lá no Antigo Egito, né, as coisas que impactavam a existência humana, trazia angústia, é absolutamente as mesmas coisas de hoje. O quanto é difícil conviver com as pessoas, convivência humana,
o quanto é difícil a gente se controlar, o quanto é difícil suportar uma perda, o quanto é difícil o pavor da solidão, da vida existencial, né, do vazio existencial, e o temor da morte. Então, esse tipo de soft não é novo. Quando eu vou para as emoções mais básicas, né, a raiva, o nojo, a surpresa, está lá do tempo das cavernas. Então, o que a gente está aprendendo agora é o hard, que muda de século para século. Imagine você não aprende arco e flecha mais, você não aprende mais a entender as mudanças das estações para plantar, você não entende mais, você não aprende mais sobre ordenhar uma cabra. Então, os conhecimentos técnicos, hard, eles são muito recentes. E a gente continua repetindo de ano nas empresas, nas casas, pela questão soft. E para nós de RH, é muito duro, quando a gente faz processo de talent review, que identificar quem são os talentos da empresa. A gente tem que colocar alguém para fora, na condição de concern, alguém que é um especialista, um expert, uma autoridade técnica, sem nenhuma capacidade de convivência, né? Um desastre do ponto de vista emocional. Quando a gente tem o plano B, para substituir aquele especialista, aquele expert, é razoavelmente fácil. Mas é absolutamente difícil quando a gente tem um sujeito que é insuportável, as pessoas não gostam de trabalhar com ele e a gente não tem como trocar. Nem sempre é fácil trocar um especialista. Às vezes você tem um sujeito numa fábrica que foi na Alemanha, ficou 6 meses, aprendeu a operar uma máquina, um sistema, você não pode jogar o cara na rua da noite para o dia sem impactar uma produção. Então, isso mostra que a parte de hard, ela é recente. Toda hora, imagina um cara de TI, o que ele aprendeu há 20 anos atrás foi para o lixo. O cara que está fazendo uma faculdade de TI, né, foi para o lixo. Agora, o soft insistente, a gente continua quebrando a cara pelas mesmas coisas. O sujeito sai de uma empresa, porque teve um problema relacionado ao soft, entra na outra, acontece a mesma coisa, vai para a terceira, e é quase a vida inteira assim. Por isso, então, que é muito desafiador, né, a gente avançar no autoentendimento para saber o que é que as empresas precisam do ponto de vista soft e o que é que eu tenho para oferecer para essas empresas. Isso aqui está publicado lá no World Economic Forum, né, que fala sobre as mudanças de reskilling para a parte de soft skills. Se a gente observar os últimos anos até 2015, mudou 25%. Ou seja, a gente tinha competências comportamentais que mudaram 1/4. Se a gente considerar até 2027, vai mudar 50%. O que você sabe de engenharia, tá? O que você sabe de engenharia, de produção, não vai mudar 50% nos próximos 5 anos. Mas o que você sabe, o que a gente procura num candidato, do ponto de vista soft, num processo de seleção, vai absolutamente mudar. Até antes da pandemia, por exemplo, a gente estava falando de resiliência, né? E hoje, a gente está... Bastou publicar uma obra falando do conceito de antifrágil, né? Vocês sabem de material que eu não sei, né? Não preciso explicar o que é resiliência, todo mundo sabe. Mas resiliência, eu aperto o patinho de plástico, ele fica deformado, ele volta, né? Mas aonde vai borracha, eu não posso substituir, do ponto de vista de resiliência, por uma barra de ferro, né? Agora, já vem o conceito, que é esse conceito do antifrágil, que não é só a resiliência, é conseguir crescer na adversidade. Então, daqui a pouco, a gente está falando tanto de resiliência, tem um risco daqui a 5 anos a gente não falar mais de resiliência. Falar, não, resiliência é coisa do passado. Agora é sistema antifrágil, né? Só para ainda aprofundar o conceito dessa mudança, né? Se eu pegar, sei lá, um vidro, um cristal, ele é frágil e pronto. Se eu pegar uma pedra, uma barra de aço, ela é robusta e pronto. Se eu pego o patinho que eu acabei de falar, ele é resiliente. Agora, se eu pegar do tipo um DNA, ele é antifrágil. Por quê? Ele se modula, ele evolui, ele constrói novas possibilidades dependendo das condições ambientais, né? Igual o sistema imunológico. Então, isso é sistema antifrágil. Então, tem um risco, daqui a 5 anos, a gente falar, olha, resiliência não tem o menor sentido para a gente, vamos falar de sistema antifrágil. Então, do ponto de vista soft, eu não consigo te dizer
qual que é o último estágio, né? Dependendo da tua formação, você fala, olha, a gente tem aqui, do ponto de vista acadêmico, esse autor, e tem esse autor contemporâneo. Do ponto de vista soft, está toda hora mudando. O que a gente vai te pedir daqui a 5 anos, do ponto de vista soft, eu não sei. Talvez a gente faça aí um warm-up, um aquecimento no nosso debate com a professora Nayara, com os alunos, de dizer um pouco, talvez a gente dê alguns insights do que vai acontecer nos próximos anos. Olha o que está acontecendo nesse momento, tá? O que está acontecendo, começou uma onda nos Estados Unidos, chegou no Brasil, já tem em outras partes do mundo, que as pessoas pedirem as contas sem ter para onde ir, né? Esse fenômeno começa em 2021, né? Essa placa aí de um restaurante, né? Está contratando agora para todas as posições. Nunca a gente contrata para todas as posições, a não ser que seja uma empresa nova. Todas as posições significa, sei lá, se for uma lanchonete, está faltando garçom, está faltando chapeiro, está faltando cozinheiro, está faltando cara na finança, está faltando em todas as posições. E o que aconteceu? A gente está tentando entender, mas a gente não pedia as contas antes de uma empresa para ir para outra se a gente não tivesse um emprego arrumado. A não ser se eu estivesse lidando com uma infelicidade completa ou com um gestor insuportável. Mas, de forma geral, um pouco mais ou um pouco menos satisfeito, as pessoas ficavam na empresa. Então, as pessoas estão pedindo as contas. Isso é chamado, né, de grande renúncia, né? Ou seja, grande renúncia significa great resignation, quer dizer, estamos indo embora, não sabemos para quê, mas não queremos ficar. Outra tendência que está acontecendo, ela é oposta, é o quiet quitting, que é chamada demissão silenciosa, que é o que a gente chama maldosamente nas empresas de 9 to 5. 9 to 5 ele é um cidadão digno, mas ele chega às 9 e vai embora às 5. Ele faz o trabalho, ele defende que ele não fica tomando cafezinho, batendo papo, contando piada. Ele chega às 9 e ele vai embora às 5. Tem casos tão disciplinados que o sujeito chega no estacionamento da empresa e falta 15 para as 9 ou 15 para as 8, dependendo do horário que ele entra, e ele fica no carro, curtindo o carro, mexendo no celular, porque ele fala, falta 15 minutos para eu entrar ainda, né? Lógico que eu tenho um paradoxo aí do extremo, né? Eu posso ter o sujeito que está entregando tudo certinho, ele não vai além, né? Mas ele entrega lá o 9 to 5, faz o trabalho dele com dignidade, mas eu posso também ter o cara que aperta o botão do F, eu não preciso completar o F, né? Todo mundo entende que é o F. E quando ele aperta o botão do F, significa estou aqui e vou fazer o que der, né? Nesse caso, do ponto de vista de RH, ele é considerado um disengaged, né? Então, eu tenho os champions, eu tenho os supporters, eu tenho os observers, eu tenho os disengaged. Champion é o cara que puxa, que leva a empresa, né? Tem um suporte, que não é um cara brilhante, não é um champion, mas ele suporta, ele ajuda, ele apoia, ele dá suporte. Tem o observer que fica olhando, né? Nem a direita nem a esquerda. E tem o disengaged. Então, eu posso sim ter um paradoxo do cara que está fazendo o trabalho dele certinho, sem grandes ambições, e eu posso ter o sujeito que está com o botão do F. Tudo isso se conecta com a parte soft, né? Criou-se, a partir desse conceito, 2 acrósticos, um chamado FOMO e outro chamado JOMO. Os 2 acrósticos, a tradução vem do inglês, Fear of Missing Out, Joy of Missing Out. Algumas pessoas estão com medo de não estar participando. Fala, gente, não me chamaram para aquela reunião. Para um deram meia hora de tempo, para mim deram 10 minutos. Mandaram 5 emojis para o outro e mandaram só 2 para mim. Então a pessoa sente medo por uma sensação de exclusão, né? Ela não foi convidada para participar daquele projeto. E tem outros que estão exatamente o contrário. Estão falando, graças a Deus que eu não estou nessa reunião. Graças a Deus, estou feliz por não me chamar por mais esse projeto. Ainda bem que não me deram tempo. Se pudesse nem ir lá, eu nem iria. São 2 comportamentos paradoxais e que a gente está convivendo hoje nas empresas. E desses novos modelos, tem um novo modelo de como se trabalha. Lean Fire, né? Traditional Fire e Fat Fire. Como é que funciona isso aqui na linguagem nossa, né? Aqui do Brasil, na linguagem de RH? O Fat Fire, que é o fogo maior, é o cara que quer arrebentar. Ele paga o preço que for. Ele está a fim de trabalhar no dia de Natal, viajar no dia do aniversário dos filhos. Ele quer crescer
ter ascensão em matéria de cargos, ele quer parar de trabalhar aos 50 e poucos anos. Então, ele está disposto a crescer rapidamente, a trabalhar intensamente para conseguir uma espécie de aposentadoria antecipada. O fogo do meio, né, o tradicional, é alguém que faz o trabalho, um ser humano, um solid citizen, um cidadão qualquer, faz o trabalho dele certinho, tal, vai lá. Se pintar uma promoção, muito obrigado. Se não pintar uma promoção, não vou ficar sem dormir à noite. Então, ele segue o ritmo normal, orgânico, né? Crescimento orgânico, né? Prazeres, ele não é um epicurista, prazeres moderados. E já no caso do Lean, né? Ele é parecido com aquele cara que faz o mínimo necessário, aquilo que for necessário só, né? Eu não fico depois das 5 para reunião, eu não vou trabalhar na véspera do Natal, eu não vou ficar 15 dias numa viagem, tá claro? Eu não vou perder a apresentação de balé do meu filho, da minha filha, né? Então, esses são novos conceitos soft que a gente está tendo que lidar. Do ponto de vista de RH, em 2014, nós tivemos uma publicação na Harvard Business Review. Se você quiser entrar no mundo dos negócios, a maior autoridade publicitária de publicações do mundo é a Harvard Business Review. Até 2 anos atrás ela tinha edição em português, não dava o quórum suficiente, agora só tem no idioma inglês. Então foi publicado, o Rancharan, é um guru conhecido, americano, vende-se muito livro dele no Brasil também, e ele fez um anúncio que a área de RH ia acabar no futuro das empresas. Eu não tenho dúvida. Se você pegar a área que está mais sofrida, mais carcomida, mais desgastada, é a área de RH. Você não consegue ver dentro de uma empresa alguém que gosta de RH. Né? E eu brinco, eu falo que se fosse coisa boa, a gente não chamava RH, chamava Acerte RH. Lógico que tem empresas que vão brilhantemente bem e tem RH maravilhoso. Tem outras empresas que não sacaram a transformação que está acontecendo. A grande questão é se RH é uma área técnica, se ela é uma área de hard ou se ela é uma área de soft. Né? Isso é um debate. Pode ser que eu coloque um pé num lugar e um pé no outro. Eu não sei se no futuro a gente vai ter o pé num dos lugares. Mas, por exemplo, já se questiona por que a área de RH tem folha de pagamento. Por quê? A área de finanças poderia estar com folha de pagamento, considerando que finanças já está considerado, já consegue trabalhar com altas taxas de confidencialidade. Quando lida com coisas de ações, quando lida com balanços, com lucratividade. Então, tudo é confidencial dentro da área financeira, ter folha de pagamento. Porque RH acha que a pessoa, eu não posso saber quanto o presidente ganha, quanto o estagiário ganha, quanto o meu chefe ganha. No financeiro também tem conceitos de confidencialidade. Ou se é uma área de people, né? Se é uma área que faz cálculo de remuneração ou se é uma área que cuida dos ativos. A gente tem máquina como ativo, tem frota, tem planta de fábrica, tem software, tem escritório e tem gente. Gente é um ativo como outro qualquer. Lógico que esse ativo motivado, desenvolvido, é o melhor ativo que uma empresa pode ter. Não vem nada de inovação sem esse ativo, né, humano. Então, o grande debate hoje é se seremos uma área mais voltada para o soft ou para uma área de hard, né? E aqui a gente tem uma dualidade, que é o extremo do tech, o extremo do TOT. Você fala, e o meio? O meio, se a gente soubesse o balanço perfeito do tech e do TOT, tudo estaria maravilhosamente bem, né? Acabou, no Brasil tem uma empresa, não vou citar o nome, uma empresa de tecnologia, que lançou uma coisa brilhante, né? A contratação de alguém que poderia demorar uma semana, o sujeito está lá do outro lado do país e manda o xerox pelo SEDEX e vem pelo SEDEX 10 e pega a assinatura, tal. Demorar uma semana para contratar, 2 dias faz a contratação em 25 minutos, fazendo eye track, né? Faz a leitura da íris, o cara se cadastra no aplicativo, em 20 minutos o cara está contratado, escaneia pelo celular os documentos, né? Agora, tem tech e tem o TOT, né? Uma coisa a gente já pode afirmar, né? Que tem empresas que estão se polarizando, né? Eu não vou falar aqui num evento, eu conheço empresas que estão, né, no hard, no RH, e que estão no soft, né, do RH.
Aqui eu vou dar um exemplo só para ilustrar, né? Em 2018, 2019, surgiu fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, o boato que a Amazon estava desligando funcionários baseado em inteligência artificial. E aí um repórter fez uma investigação e comprovou que isso era verdadeiro. Aqui eu coloquei no box mais escuro manchetes de publicações americanas. A Amazon substitui funcionários por máquinas, o robô da Amazon que demite funcionários, a Amazon usa software automatizado para demitir funcionários, ex-funcionários da Amazon dizem que inteligência artificial para contratar é misógina, né? Então, de fato, aconteceu isso. E por quê? Porque o software de inteligência artificial conseguia consolidar quantas vezes você passa numa catraca para fumar, você vai num espaço do fumante, quanto tempo você passa na catraca para ir tirar um café, e quando ele calcula isso, ele mede uma espécie de produtividade. Se alguém sai 5 vezes para fumar durante o dia, mais 5 para tomar café, eu consigo fazer um certo conceito taylorista de produtividade, igual já existe há anos no caixa do hipermercado, quando eu consigo saber qual moça passa mais itens no caixa durante 1 hora, uma trocadora de dinheiro no pedágio, quem passa mais carro no período do feriado, e assim sucessivamente. Então, isso é esse indício do tech, do hard, que em RH tem o que a gente chama de People Analytics. People Analytics significa, eu vou achar um rating para avaliar a tua personalidade, teu nível de inteligência, teu estilo de liderança, como você lida com conflito, qual que é o teu nível de assertividade, né? É como você trabalha em equipe, e vou te gerar uma pontuação, e eu gero com as pontuações do teu potencial, daquilo que você pode fazer no futuro, e da tua performance, potencial olho para frente, performance olho para trás, e aí eu chego num número e digo, se você é um 8,5 e você não foi contratado porque a gente contratou um 9,2. Isso é um People Analytics. Agora, a gente já sabe também que eu posso buscar mais os conceitos de humanologia. Humanologia é paparicar os funcionários, entendendo que os seres humanos não são perfeitos, e quando eu dou frutinha, eu permito que os filhos vão para a empresa, eu permito levar o cachorro na empresa, eu permito trabalhar de bermuda, né? Eu vou tornando um ambiente mais soft, um ambiente mais humano, e aí, então, uma pessoa pode falar, olha, eu prefiro trabalhar num ambiente mais soft, ganhar um pouco menos, do que num ambiente enlouquecedor e ganhar mais. Isso aqui foi uma propaganda que foi feita há alguns anos, né? Esses gênios do marketing fazem coisas brilhantes algumas vezes, e outras um pouco menos. Essa foi uma situação brilhante, onde os postos Shell fazia propaganda de que lá tinha um software, uma tecnologia, chamado Humanologia. Eu falando das propagandas, talvez você vai se lembrar de alguma, tinha uma delas que era brilhante, que chegava num posto Shell, um monte de motoqueiro com aquelas motos enormes, com caveira, barbudos, com lenço na cabeça, coletes de couro, aquela cara brava, feios não, né? Quase lindos, né? E aí a moça, eles entravam na loja de conveniência do posto Shell, a moça olhava para aqueles homens, né, horrendos, que colocavam medo, e ela perguntava para eles, o senhor quer um café? O senhor aceita um brigadeirinho junto com o café? E aquele homem de barba feio olhava para ela e dizia, brigadeirinho? A gente tinha a ideia que o motoqueiro ia quebrar toda a loja de conveniência. Ele falou assim, puxa, quero sim um brigadeirinho. Então, a propaganda mostrava de que aonde a humanologia vai, o soft vai, o hard não vai, né? Por isso que a gente fala que a melhor forma da gente perder o nosso emprego é não tentar competir com o hard, com a tecnologia, com a inteligência artificial. Se nós quisermos competir com a inteligência artificial, a gente vai perder o emprego. Então, eu tenho que me polarizar. Se a inteligência artificial vai para um lado, o soft vai para o outro. Então, uma inteligência artificial não consegue dar risada de uma piada, né? A gente já sabe em processo de comunicação recente que a inteligência artificial consegue entender todas as palavras separadamente, todas, mas não consegue juntar. Vai ser assim no futuro? I don't know, não sei. Mas a inteligência artificial consegue entender o que é uma corda, mas não consegue entender porque eu posso puxar uma corda, mas não consigo empurrar. Então, o soft garante esse tipo de diferença.
pessoal da organização, para não ficar sufocado comigo, eu falo mais 5 minutos e paro para a gente ir para o debate, tá bom? Mais 5 minutos. Então, hoje, a gente fala, permeando o hard e o soft, a questão do que a gente chama de competência de A a Z. Se você acha que é competente em alguma coisa, você tem só 50% da competência. Porque o extremo da competência é que completa os outros 50%. Então, uma competência completa, que vai do branco ao preto, né? Se eu estou no preto, a competência completa no espectro de cores seria do preto ao branco. Então, seria, como está no slide aí, e do analítico para o interpessoal. Você é brilhante do ponto de vista analítico, permaneça assim, mas tente buscar o extremo, que é a interpessoalidade. Você é absolutamente intuitivo, você é o cara das asas, né? Tente buscar o processual, que é o cara das rodas, né? Porque um avião pode ter asas, mas precisa ter rodas, né? Você é o cara da execução, sensacional capacidade de execução com excelência, mas precisa ter a capacidade de delegação, se quer exercer liderança. E isso vai mostrando que as empresas estão aumentando a sua complexidade. Empresa é uma coisa nova, tá? Empresa mais velha, tá? É raríssima, né? É do ano 700, está lá no Japão, uma consultora de tempo. No Brasil é tudo do século XIX, né? Casa do Moeda, Banco do Brasil, Camiseta Hering, Jornal Estado de São Paulo, Drogaria Pacheco. A gente não sabe se vai ter empresa daqui 100, 200 anos, mas a gente sabe que as empresas estão subindo a complexidade. Tem gente que fala assim, me contrataram para uma coisa, agora mudaram tudo. Cara, é o tempo todo. Eu te contrato na segunda-feira para você fazer uma coisa e na terça muda. Você é obrigado a aprender a fazer outras coisas, né? E isso é chamado o ponto de incompetência, né? Olhando a linha vermelha, né, no nível 1, quando o meu nível de competência e o nível de complexidade do negócio mais ou menos se equipara, está tudo bem. Aí sobe a complexidade do negócio, eu tenho que subir a minha capacidade de competência. Sobe a complexidade do negócio, eu tenho que subir o meu nível de competência. Só que há um momento que eu posso me tornar incompetente em definitivo. Nesse caso, não consigo mais preencher as exigências do cargo. Por isso que é fundamental continuar se desenvolvendo. O pessoal está me mandando aqui algumas mensagens. Ok? Continuando. Esse slide é bem emblemático do ponto de vista de carreira, tá? Do ponto de vista de cargo, sempre a gente terá uma limitação, né? Por quê? Porque numa empresa só tem um presidente. Se 1.000 funcionários tentarem ser presidente, não vai rolar, eles vão ficar frustrados. Uma empresa com 1.000 funcionários tem lá meia dúzia de diretores, de executivos, né? Então, cada vez mais eu tenho limitações de cargo. Então, uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa vai chegar um momento que ela vai ter platô, ela vai ter cargo, né? Estou fazendo som, ela vai bater a cabeça nos cargos, ou seja, não tem mais espaço para ela crescer, né? Só tem 6 diretores, só tem um presidente. Nesse caso, em carreira, eu posso ter platô, eu posso ter teto, eu posso ter limite de cargo, mas eu não posso ter limite nem de desenvolvimento e nem de desempenho. Então, essa linha vermelha está mostrando que eu fui crescendo em cargos, mas chegou um momento que não tinha mais como crescer, porque a instituição não me oferecia mais cargos para eu continuar crescendo. Mas a linha azul mostra que, do ponto de vista de desempenho, quando a gente fala de desempenho, em inglês é performance, eu posso falar de desempenho, produtividade, né? São as mesmas coisas, com pequenas diferenças. Em desempenho, eu tenho que continuar crescendo. E em desenvolvimento, né? Em competências também, do ponto de vista técnico e do ponto de vista comportamental. Isso aqui é o último slide. Quais são as mazelas que a gente está encontrando hoje em RH, né? A gente falava, a linha azul escura é o que a gente estava pedindo algum tempo atrás. A gente tem uma vaga nova. Eu quero um PMO para RH, eu quero um CIO, né, um cara de TI só para RH, eu quero um cara só de gestão de projetos só para RH, eu quero um attachê só para RH, né? E a reflexão é que talvez nos próximos anos a gente vai ter que ter uma fauna muito diversa em RH para poder continuar desenvolvendo soft skills. Quando os psicólogos entraram em RH, e se eu fizesse aqui uma linha de tempo de RH, a chegada de psicólogo em RH, a gente teve um crescimento.
Eles trouxeram grande valor para a parte de avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, mapeamento de competências, desenvolvimento organizacional. E aí eu coloco em azul, né? Claro, talvez a gente precise contratar alguém com formação de antropologia, em dramaturgia, em filosofia, em psicologia, em linguística. Eu não sei qual que vai ser. Teve uma pessoa, eu tive muitas equipes, teve uma pessoa na minha equipe, ela veio da força de vendas, participou de um processo em RH, não entrou. Ele tinha uma formação e fez música, era guitarrista. Naquele tempo a gente tinha um certo preconceito. Imagina um sujeito falar, também fiz formação de teatro, eu fiz formação em guitarra, em música, na especialização. Vamos lá no último slide, eu estava aqui no último, né? Então, eu falava de uma pessoa que veio para a minha equipe. O terceiro processo, eu trouxe da força de vendas para RH o cara que tinha feito formação em guitarra. Ele é executivo hoje no laboratório farmacêutico, vai espetacularmente bem, né? Então, isso mostra que ele tinha formação em administração e em música. Isso mostra que nada me impede de ser brilhante do ponto de vista técnico e ser um ser humano também bastante interessante do ponto de vista soft. Muito obrigado pela atenção. Eu permaneço aqui com a professora Nayara, com os alunos, a gente avançar no debate.